E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Aqui, como sempre, professor Eduardo. Você está no Sistema de Ensino Monte Carlo. Hoje mais uma etapa do nosso módulo sobre pré-história. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a diversidade de vida, os modos de sobrevivência adotados pelos antigos ameríndios, os habitantes pré-históricos aqui da América, os povos que se formaram aqui durante o período pré-histórico, né? Que ficaram conhecidos como ameríndios. E nós vamos falar um pouco sobre o estilo de vida que eles tinham aqui nas chamadas terras tupiniquins, ou na América de um modo geral. Então vamos lá, turma. Como viviam os primeiros humanos do continente americano? Independente de qual tenha sido a data da chegada do ser humano à América e de quais rotas tenham sido percorridas, é certo que quase todas as regiões do continente estavam habitadas por volta de 10 mil anos atrás. Então já existe um registro arqueológico de povoamento da América de 10 mil anos. Ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoaram o continente desenvolveram seus modos diferentes de organizar sua vida econômica, política e social, ocupando espaços geográficos e ambientes ecológicos muito diversificados. Basta você olhar a biologia, o ecossistema da América, tanto da América do Sul, Central e Norte, os climas, o relevo, a geografia ela é muito diversificada. Então era um desafio muito grande sobreviver aqui nessas terras, principalmente numa época que não havia muito recurso, tá? Mas apesar das diferenças, também haviam muitas semelhanças, principalmente entre sociedades que viviam próximas uma das outras. A princípio, eram povos nômades, caçadores e coletores, tá? Sendo que os primeiros americanos se organizaram em grupos bastante reduzidos. Ainda não estamos falando aqui dos grandes impérios, tá? Como foi o exemplo dos incas, dos astecas e dos maias, aqui ainda é o primórdio daquelas civilizações. E eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de vegetais, frutos e raízes. Eles levavam uma vida nômade, deslocando-se constantemente em busca de alimentos. E a movimentação contínua desses grupos explica a difusão dos artefatos de pedra pela América. Armas parecidas com as encontradas no sítio arqueológico de Clovis, por exemplo, foram encontradas no México e em áreas da América Central. Eram artefatos distintos encontrados em regiões diferentes. Nós falamos sobre o sítio arqueológico de Clovis no nosso último vídeo sobre pré-história, e lá tem mais detalhes sobre isso. Dá uma passadinha lá para conferir. A grande quantidade de pontas de flechas feitas de pedra encontradas nas regiões desse próprio sítio de Clovis, esse sítio arqueológico, sugere que seus habitantes eram basicamente caçadores de grandes mamíferos. No entanto, eles também praticavam a coleta de frutos e de recursos dos mares, rios e lagos. Além da pedra, outros materiais como ossos, madeira, fibra vegetal e peles eram muito utilizados na confecção de abrigos, casas, vestimentas e instrumentos de trabalho. Falando ainda sobre a última glaciação, ou a última era glacial, por volta de 10 mil anos atrás, a gente insiste sempre nesse período aqui de 10 mil anos, que é a média de registro de vida aqui na América, vida humana, haja vista. A elevação da temperatura na Terra provocou o derretimento de grande parte da camada de gelo que cobriu o espaço terrestre. Nós já falamos sobre isso na matéria sobre o Estreito de Bering, tá?
Tem vídeo sobre isso também no canal. O clima tornou-se mais quente e úmido, causando inúmeras mudanças ambientais. O aumento no volume das chuvas e da umidade levou à formação de vastas áreas florestais e à destruição dos antigos habitats dos grandes animais nas savanas. A ampliação das florestas e a redução das pastagens no continente americano provocaram a fome, o aumento da disputa por alimento e a extinção de grandes animais como a preguiça gigante e os cliptodontes, uma espécie de tatu gigante, que essa figura aqui ao lado é um exemplo de um cliptodonte. Note a semelhança que ele tem com o tatu atual. E o tamanho dele também é considerado, tá? Apenas animais pequenos sobreviveram na América. A anta, por exemplo, que é um exemplo de animal pré-histórico, que ele vem se adaptando e se regenerando até os dias atuais, e ela tem no máximo 2 metros de comprimento, sendo ele o maior animal terrestre da América do Sul. Então, se você consegue entender que um animal de 2 metros é considerado menor e ele foi capaz de sobreviver, então você pode deduzir que haviam animais aqui na América facilmente alcançando os 4 ou 5 metros. O fim da era glacial causou transformações na fauna e na flora americana, além de alterar a forma de vida dos seres humanos, que tiveram de se adaptar para sobreviver. O início da agricultura na América, nós falamos também extensamente sobre a agricultura, o domínio da agricultura, e aqui tocando ainda nesse assunto, e coincide também com o fim da era glacial. E essa coincidência ela vai ser igual tanto no Oriente Médio, como na África, no norte da África, na verdade, e na China. E vai coincidir também nessas três áreas geográficas o início da agricultura. Na América, acredita-se que o cultivo da terra tenha se iniciado um pouco mais tarde, por volta de 8.000 anos atrás. Então, apesar de uma coincidência aparente, mesmo assim nós tivemos aqui um atraso de 2.000 anos em relação ao norte da África e na China, que é mais um indício de que o homem pré-histórico ele vai se formar na África para depois se deslocar para as outras partes do globo. O início da agricultura na América foi acompanhado em algumas regiões pela adoção de modos de vida mais sedentário, isso também já foi visto, pelo surgimento de divisões hierárquicas na sociedade, pelo aumento populacional e pela formação das cidades, e vai se intensificar ainda mais o sedentarismo. Os povos dos sambaquis. O que são de fato esses sambaquis? A elevação do nível do mar motivou muitos povos a se instalar nas proximidades dos rios, lagos e mares à procura de alimentos e recursos aquáticos. Nesses locais, em diversas partes do continente americano, foram encontradas grandes montes de conchas e de restos de animais, principalmente aquáticos, sendo essas elevações que misturam material orgânico e calcário chamadas de sambaquis. Eles são exemplos do êxito que alguns povos não agrícolas tiveram com o modo de vida sedentário. Eles não eram agrícolas, mas eles viviam da pesca e da coleta de animais marinhos. Apesar de não dominarem a agricultura, eles tiveram êxito na sua sobrevivência até certo ponto. Muitos sambaquis foram encontrados no Brasil, principalmente na região sul e no sudeste, embora haja sambaquis também na região amazônica. Alguns deles são tão grandes que chegam a atingir 30 metros de altura e 400 de comprimento. Os sambaquis litorâneos, que são os mais antigos, podem ter 7.000 anos de idade ou mais. Mais do que montes formados de material orgânico e calcário, os sambaquis impressionam por seu tamanho e intriga por sua finalidade.
Atualmente, acredita-se que o Sambaqui era um local preparado para enterrar os mortos e depositar oferendas, protegidos por uma cerca, como se fosse um ritual funerário. Os sambaquis fazem parte do patrimônio arqueológico do Brasil, porém a sua preservação está ameaçada pela atividade de exploração do calcário, largamente utilizado para a produção de cimento e cal. Você vê que, em nome de um progresso, muito da história, tanto a história recente como essa aqui, a pré-história, já que não tem nenhum registro escrito, a gente dependeria muito dos sítios arqueológicos, e eles são muito utilizados em prol de uma economia, em nome de um progresso. E como essa é uma região rica em calcário, que seria um dos elementos para a formação do cimento, então é algo que fica muito ameaçado. Aqui uma foto da região de Cananéia, litoral sul de São Paulo, onde a gente tem um exemplo do que seria um sambaqui. Essa elevação aqui central é um sambaqui. E ela fica numa região litorânea e ela ainda pode ser muito utilizada no campo da pesquisa, muito ainda pode ser escavado nessa região, ser datado e catalogado antes que o progresso, a extração do calcário e a produção de cimento acabe com um sítio arqueológico riquíssimo desse aqui, que ainda há muito que se explorar. Turma, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até a próxima.